Eu estudo aqui no Colégio Estadual do Barão de Tefé, sou do turno da noite, sou do EJA, tenho 42 anos, voltei a estudar depois de 25 anos. Então, eu sempre gostei de ler. Na minha infância, então, eu gostava muito de visitar as bibliotecas. Gostava de ler bastante. Aí, um belo dia, a professora Simone, com a sua proposta, um trabalho que ela fez na sala de aula sobre uma publicidade sobre o banho. Ela foi escrevendo e foi me mostrando. Ela passou a limpo algumas vezes, né? Ela foi corrigindo, foi adaptando, porque ela é muito perfeccionista também, né? E aí ela foi, não, vou tirar isso, vou colocar aquilo. E eu fui, né, só corrigindo para que ela chegasse a essa excelência que é o texto dela. Peguei o sabonete e parece que o cheiro dele me lembrava do sabonete de erva doce da minha avó e da minha infância, quando a minha avó me dava banho no tanque de cimento, com aquela água fria, mas era uma bagunça maravilhosa. Eu tenho muito que agradecer ela, muito, muito. Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito ansiosa. Por quê? Porque eu sofri muito preconceito na autoescola. Porque uma mulher trans sofria muito. Eu cheguei aqui, será que eu vou conseguir? Eu desisti da escola porque até dentro da escola eu apanhava. E eu tive uma impressão, quando eu cheguei aqui eu falei, não é a mesma coisa. O olhar da professora Simone, quando ela me olhou, sabe aquele olhar diferente? Acolhedor assim, seja bem-vindos. Então foi esse olhar que eu tive da professora. Cara, eu não tenho o que dizer. Eu amo aqui a escola, eu gosto, eu me sinto bem aqui. Aqui, na verdade, é a minha segunda casa. Meu nome é Júlia Vitória dos Santos Silva. Eu estudo na escola CIEP 3x3 Cacilda Beck, agora ETEC, e eu tô no 3º ano do ensino médio. O meu interesse começou muito pequena, porque eu entrei na escola com 1 ano e meio, e a minha mãe sempre me induziu muito a ler e a escrever. Então, com uns 3 anos, eu já estava escrevendo, já estava quase alfabetizada, completa, e eu gostava muito de ler mesmo, porque ela sempre colocava uns livrinhos da Chapeuzinho Vermelho. Daí a gente intercalava entre ver um filme e ler um pouquinho. Daí depois, final de semana, ela tirava um pouco o livro e falava, agora você vai precisar aprender dos contos de fadas e vamos aprender um pouco da escola. Dona Zélia, com seus olhos de névoa e mãos de rendas vívidas, escutava-o como quem ouve um velho amigo contar histórias. Ele sabia de tudo, da risada do marido quando ainda tinha dentes, do choro dos filhos que hoje ligavam pouco e apareciam menos, do cheiro do café às 6 horas da manhã, sempre no mesmo ritmo, tic-toc. Acho que o processo de criação foi muito fácil, porque eu tinha lidado um pouco tempo com o luto e eu achei uma forma de poder colocar em palavras o que eu estava sentindo. Fez 1 ano que ela partiu no dia 26, no caso, domingo agora. O que eu aprendi de mais importante com a minha avó foi que, independente do querer muito que passasse tempo, ele não ia passar. Que antes dela ficar comigo, passava muito devagar, e ela era muito sozinha. Então, quando ela ficou comigo, acho que o tempo dela passou mais rápido porque ela pôde ser feliz. Do meu ladinho, bem pertinho. E quando o tic-toc silencia, é porque a alma, enfim, encontrou o seu compasso eterno.
Muito bem, eu me chamo Thierry, eu estudo na escola CIEP 457, que é uma escola muito boa, por sinal. Então, eu posso ter usado um pouquinho da loucura da minha cabeça, mas eu usei algumas referências bem legais. Claro, a professora Zuleika e a minha cuidadora me ajudaram. Olha, o Thierry, a princípio, só frequentava para não estar lá fora, para estar em contato aqui com a gente, para conversar. E nessas conversas a gente percebeu que ele é muito criativo. Ele parece que ele vive as coisas e os dramas que ele tem na cabeça dele, né? E quando surgiu aí o projeto, né, dos alunos autores, a primeira pessoa, né, o primeiro aluno que me veio à mente foi o Thierry, justamente por perceber essa criatividade toda dele. Arthur nasceu no eclipse, entre cinzas e gritos. Os anciões o chamavam de presságio da queda. Diziam que sua alma era feita de trevas e aço. Antigamente eu não escrevia, eu só pensava numa história e ficava fantasiando com ela. Se eu não me engano, foi na pandemia, que não tinha nada pra fazer dali e eu era analfabeto. Aí eu comecei a pegar um marro ali e comecei a ler. Então, meio que ninguém me ajudou. Na hora que eu tentava falar, eu falava lendo. Aí, na hora que eu não entendia uma frase, eu pegava ali e jogava no Google Tradutor. Distração. E aí eu já entendi o que significava aquilo e eu tentava memorizar. Eu sinto um pouquinho de... como posso dizer? De animação sarcástica. Na hora que eu escrevo e o negócio tá interessante ali, que eu tô gostando, eu começo a gargalhar. Então, se a gente tem projetos onde eles leiam e possam transferir de alguma forma o conhecimento, né, misturando aí, mesclando com a criatividade deles, é tudo de bom. É o nosso aluno protagonista, né, que a gente sempre fala. É incrível, é um sucesso que, tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu passaria por isso, ainda mais falar sobre sentimentos. Eu tô achando que tá ficando muito legal. Tá emocionante ficar aqui. Fiquei muito feliz, muito honrada por ter participado. É uma alegria imensa estar participando.